Noite Brasil, boa noite Floripa. Eu entrei, nem percebi porque eu estou sem o monitor hoje e nem sabia que eu tinha entrado no ar. De qualquer forma, boa noite Florianópolis. Hoje não temos Brasil, não vou dar boa noite para o Brasil porque não temos transmissão via internet. Então nós vamos falar com Florianópolis e, de qualquer forma, da mesma forma, nós vamos reverberar para todo o Brasil, para todo o planeta. As coisas nem sempre saem do jeito que a gente gostaria que saíssem, mas também tudo tem sua razão de ser. E nós estamos hoje iniciando o nosso programa, meio contrariados, dá para ver na minha cara, porque eu sou transparente, né? Mas não tem problema, nós estamos véspera de uma data importante para as religiões, importante para o mundo. A religião católica festeja, a partir de amanhã, uma data histórica. Nós, ortodoxos, eu digo nós porque eu nasci na Grécia, eu nasci ortodoxo, mas não sou ortodoxo. Não professo religião alguma, a minha religião é a lei, que nós já falamos muitas vezes aqui nesse programa Vida Inteligente, nós estamos passando há cerca de 4 anos. A nossa Páscoa dos ortodoxos será na semana que vem. Às vezes diferem as semanas, diferem os dias. Mas hoje nós não vamos falar sobre o aspecto religioso da Páscoa. Como o Vida Inteligente é um programa desmistificador, desmitificador e histórico, hoje nós vamos mostrar o aspecto histórico e o aspecto outrora hermético do que é o que chamamos de Páscoa, de Pessah, de passagem. Antes disso, eu gostaria de agraciar o Brasil inteiro e o mundo, mas vou fazê-lo mesmo transmitindo para Florianópolis. Eu queria ensinar vocês a ganharem na Mega Sena. Você está achando estranha essa minha conversa? O que tem que ver a Páscoa com Mega Sena? Não, você gostaria de ganhar na Mega Sena? Tenho certeza que sim. Você já ganhou na Mega Sena? Não? Ainda não? Por que será que você não ganhou? Você não ganhou porque certamente você fala para os seus amigos, fala para si próprio, você vai lá na lotérica e você faz a sua fezinha. Você fala, eu quero ganhar na Mega Sena. Eu preciso ganhar na Mega Sena. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar meus pais, vou ajudar os pobres, vou fazer isso e vou fazer aquilo. Mas, por que você não ganha na Mega Sena? Percebam que nos programas anteriores, que nós fizemos aqui com o nosso convidado de hoje, que ninguém sabe, né, o Jorge Antônio Ouro, nós ficamos falando de linguagem de criação. Então, se você quiser ganhar na Mega Sena, ou ter mais possibilidades de ganhar na Mega Sena, por que você não ganhou na Mega Sena? Porque você tem uma chance em 70 milhões, você sabia? Se você apostar apenas os seus números, 6 números. Uma chance em 70 milhões. Então, como fazer essa possibilidade ampliar? Fazendo da seguinte forma, tem um papelzinho aí? Então corre lá e pega. Ou então pede para alguém pegar e presta atenção. Você escreva aí no seu volante, que pode ser um papel, o seguinte. Que maravilha, depois que toda a humanidade sempre teve a grande sorte perfeita. Vou repetir. Que maravilha, depois que toda a humanidade sempre teve a grande sorte perfeita. Não, grego não está louco não. E não está falando coisa errada não. Quando você deseja que toda a humanidade ganhe na Mega Sena, você está potencializando suas chances de ganhar por 7 bilhões de vezes. Quando você deseja que todo mundo seja rico igual a você, você está trazendo e atraindo para si essa grande riqueza. Ficou entendido? Se não ficou, nós vamos repicar em outros programas, nós vamos ficar falando sobre isso. Doravante, nós vamos estar falando isso sempre. Assim como você já acostumou na sua casa, nos e-mails que nós trocamos, nas coisas que você escreve, o até sempre, quem sabe essa linguagem já comece a disseminar. Como é que é o negócio lá do... Eu sempre peço que você repita da semente lá em latim, como é que é? Spes messis in semine.
É isso aí, é isso aí. Eu ainda não aprendi, mas o Jorge aprendeu. Boa noite, Jorge. Hoje, hoje eu só falei 7 minutos, você reclama? Olha, ó. Ó, mas eu fui de peso. É, você gostou? Só que começou torto dizendo que está contrariado, né? Não, mas já Não, transmutei, já pois é, transmutei. isso quer dizer, estava, né? Agora já não É. está mais, né? Como é que é a frase? Ah, que maravilha. Ah, Depois que toda a humanidade sempre teve, sempre teve a sorte perfeita. Alguém já ouviu falar em sorte perfeita? Mas, cara, tá louco. Por quê? Então vocês estão vendo? Sorte perfeita é a linguagem de criação. Essa palavra não existia, essa composição, né? O cérebro, o hemisfério esquerdo não entende isso aí. Você viu como eu já sei? Tá vendo? Então agora a bola é sua. Você quer estar me provocando hoje, né? Não, Você devolve. eu queria Você ouvir, queria ouvir? ué. Agora, então, E só para mim ter uma questão que falou assim, que daí então você ia falar só para Florianópolis, não ia falar para o Brasil nem para o mundo, né? Mas daí você se engana, né? eu sei. Mas eu falei até que ia Porque reverberar para o todo que te lugar, né? move a manter esse programa no ar ainda, esse tempo inteiro, e as tuas próprias dispensas, sem patrocinador, o pessoal deve pensar que não tem patrocínio, não tem nada, né? Isso aí, então, você está sendo altruísta e generoso. Tudo bem. Vou dizer o porquê. Aí tem o Devavani, aqui é o anjo da palavra, o sexto senhor, Henrique Jesus, ele diz que aquele que gera um pensamento altruísta e generoso, ele concorre não por seu benefício, mas ele concorre para a própria alteração do meio que lhe dá origem. Então, o que te move a fazer isso aqui, e todos os dias que isso acontece, e todos os assuntos que são tratados aqui, eles reverberam e projetam e plasmam e colocam em prática os pés mestres em semine, que a esperança reside na colheita. Isto. Na colheita, A esperança da colheita reside reside na na semente. semente. Você faz com que o próprio plano se altere, né? E como o plano se altera, quem assiste aqui, quem não assiste, quem está no Brasil ou no mundo, não interessa onde esteja, ele vai ter o resultado exatamente igual a nós que estamos aqui, não tem a menor dúvida. Beleza, tá bom. Então já estou mais tranquilinho, já estou mais light. Então você já ouviu falar, por que que nós temos Páscoa? O que que é Páscoa historicamente? Por que que existe a história do coelho? O coelho bota ovo? Acho que em lugar nenhum, né? E se já botou, eu não estou sabendo. Qual é o significado da lebre, do coelho? Qual é o significado do ovo nisso? Então é este aspecto hoje que nós vamos abordar. O que que significa a Páscoa em si? O aspecto religioso vocês todos já conhecem. Nós vamos falar o outro aspecto agora, histórico e iniciático. Então vamos lá, Jorge. Você começa por onde você quiser. Muito bem. Pelo boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. É uma festa. É uma celebração. É uma festa. É bom estar aqui. Então, outra coisa. Para você ver como é simples e transmutar o contrariado infeliz, que é só se mirar aqui no grego, nos homens de Atenas, né? A contrariedade dele durou só o tempo de 2 frases, daí acabou, né? Isso aqui é sublimar, não, né? mas isso é bacana. O meu sorriso já A voltou aqui. contrariedade em você, ela se dá mal, né? Que ela não consegue se alimentar do teu baço assim muito tempo, né? Não, só fiquei assim por causa da... Puxa, tinha muita gente que estava esperando hoje aqui, né? No Eles vão Brasil. receber do mesmo jeito, Sim, então... em tempo real, não tem importância Mas estar tudo bem, assistindo, tudo não. tem uma razão de ser e não tem problema. É que a diferença assim, eu só acredito no que eu vejo, né? Se eu fechar os olhos e eu não acredito em você, você está aqui. Eu estou aqui, é verdade. Então a gente tem que acreditar principalmente no que não é visto, porque o que é visto é só aquilo que reflete a luz, né? Tem razão. E são 7 escalas de reflexão, vezes 7 são 49. Então, partindo de um princípio muito básico, muito singular, então existem 48 outras realidades tão tangíveis quanto você, que existem, mas eu me nego a crer, né? E uma dessas é a capacidade de alterar o plano que dá origem ao que a gente pensa, que a gente fala, o que a gente faz, né? Isso é magia, né? Então vamos lá, tá bom. Isso é sorte, que sorte vem de sortir, que é sair em francês, e a sorte ela não acontece, ela é saída, eu tenho que pegar, eu tenho que fazer a sorte, né? E o perfeito para mim não é o perfeito para você, existe o perfectum que é a fonte do perfeito, mas o que é perfeito para você é aquilo que a lei precisa que seja perfeito para que você faça aquilo para o qual você nasceu, que é diferente do meu, que é diferente do Alvin, que é diferente de todo mundo. Verdade. Entende? Então, o sorte perfeita, ele é perfeito sob medida para cada ser humano que existe, né? E está ligado à questão da própria semente do plano. Eu queria aqui, antes de você passar a palavra para você definitivamente, mandar um abraço, e ela vai entender direitinho, para a Marília. A Marília
vai fazer parte em breve assim do nosso processo aqui. E ela sabe por quê. Então, Marília, firme aí nas nossas ideias. Fica aqui o nosso abraço, o meu e do Jorge, e nós estamos mentalizando para que tudo corra positivamente do acordo, do jeito que tem que sair. Tá bom, querida? Um beijo no seu coração aí. Muito certo. Bom. Qual é a origem da Páscoa, Jorge? Ela já vem de muitos e muitos anos. Agora eu já não sei se você vai chegar já em tempos Atlantes, naquelas bem lá no começo. Isso aí chega, esse festejo, essa celebração já chega a essa época ou não? Ou é mais recente? Quando a matéria se manifesta, né, é baseado na polaridade, que seria o pai e mãe cósmico. Então, são criados núcleos evolucionais, e esses núcleos evolucionais, eles têm um formato do que se assemelha a um ovo, né? E eles são finitos e são múltiplos. Então, é como se fosse colocado um ovo evolucional, mais do que um ao mesmo tempo que evolui em paralelo. Então, o ambiente que está dentro desse ovo, ele é finito, né? Então, aí, esse é o primeiro simbolismo do ovo, né? Como um gerador da vida, mas um macro gerador da vida que é toda a vida conhecida. Então, na filosofia dos Vedas, dos hindus, que daí tem a ver com a origem da raça Arya, Aryavarta, que é a quinta raça que a gente está vivendo agora. Então isso remonta a mais ou menos 1 milhão de anos. Essa tradição é padrão, é básica, né? E cada um desses ovos que é colocado é chamado um ovo de Brahma, né? Brahma é o nome da divindade, Sim. né? Pode dar que nome que a gente queira dar. E um ovo de Brahma é simplesmente o universo. Um universo. Um universo. Então o universo ele é finito, é curvo e tem mais de um ao mesmo tempo. Né? Então a gente pergunta assim, não, mas o universo é infinito. Não, o universo não é infinito, ele é finito. Né? Ele é plano, não é plano, é curvo. Existe mais de um, existe mais de um. Então esse é o conceito primeiro de ovo. É o ovo de Brahma, é o próprio universo que é parido pelo não manifestado. Né? E é então por isso que vem esse simbolismo do ovo, está ligado à questão da gênese, da geração, e aí a própria geração das humanidades e dos seres que evoluem nesse processo. Quando encerra o processo de evolução, né, nesse ovo que é colocado, então a gente fala que o universo ele é gerado pela ave de Hansa. Pela? Né? Ave de Hansa. Sim. H-A-N-S-A. Né? E o H-A-N-S-A, o Hansa, é o inspirar e o expirar. Né, que é exatamente o pulso do Sol que mantém vivo toda a vida no universo. Sim. Então, a ave de Hansa, por isso está ligada à questão das aves sagradas. Derivado desse conceito primitivo, desse conhecimento básico, universal, sobre como se processa a própria manifestação, todas as teogonias, todas as crenças têm, de uma forma direta ou indireta, a ligação com a questão do ovo e a ligação com a derivada do ovo com relação à fertilidade, ao renascimento, à recriação própria, à recriação da vida, esse tipo de coisa. Então, já vamos conversar sobre o ovo. Com relação à Páscoa, então a Páscoa, do ponto de vista da tradição católica, ela começou a existir a partir de 325 do concílio de Nicéia. Até então não era celebrada a Páscoa. E aí a Páscoa vem, como você falou, do hebraico Pessah, né? Que é passagem. Isto. Né? Mas é engraçado, né? Que a gente fala só passagem, né? Mas ele significa a passagem do anjo exterminador. Opa, isso eu não sabia. É a passagem do anjo exterminador. O que significa isso? É que está ligado, que então veio as 12 pragas no Egito, onde daí criou a ambiência para o êxodo do povo hebreu, né? Onde toda a tradição hebraica. E uma das passagens, uma das pragas do Egito foi o anjo exterminador, né, matando todos os primogênitos. Isso. E aí foi a gota d'água onde o povo hebreu... Isso aí aconteceu mesmo ou é história? É história ou história? É simbólico. Simbólico? É simbólico. Pode dizer o simbolismo? Acho que cabe. Só que se a gente entrar nesse, a gente vai tomar um certo tempo. Tá bom, tá bom. Mas porque o primogênito é o que leva
a massa kármica daquele gênero familiar, Certo. né? E aí, então, o resgatar o primogênito, e sempre tem a questão do ver do ponto de vista da lei, né? Então, quando você resgata o primogênito, o karma resgata, você está resgatando, interrompendo um processo kármico daquele ramo familiar, né? Tem um aspecto positivo e negativo. O aspecto negativo é humano e o positivo é o de lei. Então, e todas as outras pragas que aconteceram, né, todas elas são simbólicas, né? Você Todas acha são. que cabe a gente fazer um programa cujo tema seria simbologia na história, ou não? Aí, assim, Ia complicar todos muito ou os não? assuntos, não, todos os Não? assuntos, quando a gente vai mexer muito com o conceito de religião, né? Perfeito, tá. Tudo bem. Só Mas para assim, a esclarecer escolha já. do assunto que a gente conversa aqui é 100% intuição, Perfeito. e aqui quem intui é a Vossa Majestade Xônica, Nossa. o grego, né? Então, o que você decidir, Não, tudo bem. Tá. pode decidir de um assunto que eu não possa conversar, porque Claro que assim, não. eu não sou fonte de nada, nem sei Perfeito. nada, Nós né? somos aqui A instrumentos. gente só interpreta aquilo que nós entendemos, né, de um aspecto da lei, né? Perfeito. Fora Perfeito. disso, não somos tolos nem nada para dizer que a gente sabe alguma coisa. Claro. Bom, então o Pesach é a passagem do anjo exterminador. Esse evento no calendário judaico, ele coincide com uma outra tradição, né? Bom, então falamos da origem da palavra Páscoa, né? Sim. E que nada tem a ver, a palavra Páscoa da cultura hebraica, nada tem a ver com o coelho, nem com chocolate, nem com ovo, nem com a ressurreição do Cristo, da igreja, que a gente vai falar a respeito também, nem com coisa nenhuma. Mas é que coincide com uma data onde se supõe que tenha sido a data em que houve a ressurreição do Joshua Ben Pandira, do Jesus da igreja, né? Mas aí também não teria nada a ver com a questão do simbolismo da Páscoa, né? Nessa época também, então tem uma tradição muito antiga, e aí então fenícios, egípcios, os germanos, os caldeus, todos eles celebravam a mesma coisa, que é a passagem O equinócio, né? do inverno para a primavera, né, que seria o Isto. equinócio, e aí tem uma divindade específica para celebrar isso, que é Eóstera, Isto. ou Eóster, ou o Eos grego, né? E é uma figura feminina e é considerada a deusa da manhã, a Isso. Aurora. Aurora. É a Aurora, né? Então, uma deusa Easter, considerada... que também vem de Esther, né? Não, e aí Diostra, ou Esther, né? Isto. Derivou o Easter em inglês para Páscoa, e perfeito. o Ostern alemão, que define Páscoa também, né? Aí, então, o nome Páscoa deriva, então, da Páscoa hebraica, né? Mas aí tem a ver nesse período a questão do simbolismo da deusa da manhã, né? De Oster, ou Ostera, ou a Els, todas elas, a Els da teogonia grega também é a deusa da manhã, que deriva da mesma coisa. A cultura é exatamente a mesma, e isso aí antecede em milhares de anos o surgimento da cultura cristã, da própria Grécia, Com do próprio certeza. Egito. Bem antes disso. Porque Isso é eu uma pesquisei. tradição que tem a ver, e veja que é uma coisa muito interessante, é uma tradição que tem a ver com o próprio simbolismo feminino. Então, quando há essa passagem do inverno para a primavera, então a deusa que rege isso é Ostera, ou Eóstera, né? E ela é o quê? É uma figura feminina, Sim. segurando um ovo na mão e aos pés um coelho. Uma lebre. Uma lebre, tem razão, a lebre. Porque o coelho já então houve uma mudança, né? Não uma degradação, uma adaptação desse simbolismo, né? Porque daí o simbolismo da fertilidade, né, e da pujança para a vida não é o coelho. O coelho, ele tem o simbolismo de fertilidade por causa da procriação. 42 cria por ano aí. Sim, só que a lebre também, e tem uma diferença muito grande, que a lebre dela tem a mesma quantidade de procriar na mesma velocidade, mas já nasce de olhos abertos, né? E mais... Simbólico também, né? Muito. E esotericamente, veja como é interessante. Então, Eostre, né? O Óstera é uma mulher, né? Onde ela tem daí o ovo na mão e o coelho aos seus pés, né? E o coelho, ele é o símbolo a lebre da lua. O símbolo da lua, perfeitamente. Da lua, é verdade. Então, e o ovo, né? Que está nas mãos de Eostre, né? Do princípio feminino, é o próprio princípio criador universal. Que é o que você falou no começo, os universos que são ovais. Só que também é o símbolo de Vênus, o ovo. O ovo, símbolo de Vênus? Está ligado à simbologia de Vênus. Daí então você veja só, você tem a figura feminina, né? Você tem Vênus na mão e a lua aos seus pés.
Opa, E o que que acontece? interessante. E o que acontece? São os dois extremos do princípio feminino. Quando a mulher ela está no período normal de 28 dias, ela está no ciclo lunar, Sim, se preparando para criar como a lebre. Quando ela está prenhe, usando um termo como se aplicasse a lebre, né? Quando ela sim, está grávida, quando ela está claro. gestando, ela passa do ciclo lunar Lunar pro para o venusiano. venusiano. E ela passa, então, da criação, da potencialidade humana para a criação cósmica. No momento em que ela está esperando o neném, a mulher que ela está gestando, ela é a própria divindade gestando um ovo cósmico. Por isso o ovo na mão de Eóster, do princípio Perfeitamente. feminino. Sangue e leite, né? Interessante, Exatamente. né? Exatamente. São Então, para ver que assim, as duas só na representações. simbologia da questão da Páscoa, né, nesse símbolo dessa deusa feminina, e que é a deusa da aurora, né, e que daí está ligado ao próprio anjo, né, da manhã, que se rebelou e disse o não para pegar e fazer a humanidade evoluir, também há essa questão ligada à aurora, porque a aurora é Lúcifer, Sim. né, que é o anjo da luz, né? Então, toda essa simbologia já mostra todo o princípio, né, de criação que há na mulher, o princípio humano, o princípio divino da gestação, da geração, e ela consegue gerar e parir tanto divinamente quanto humanamente, né? Então, por conta disso, é que daí coincidiu esse celebração de Eóster, né, dessa deusa feminina em essência, e que daí por conta dela ser, e veja que é muito interessante, porque aí você tem o princípio feminino humano, lunar, você tem o princípio feminino divino, venusiano, e um princípio feminino ligando os dois. Então, o princípio feminino que liga os dois é a própria mãe divina. É a própria Tá. Lamirá, né? Quer dizer assim, é o ícone, né? É o totem feminino por excelência, a deusa. Tanto é que ela é a deusa da manhã e ela é cultuada em todas as tradições antigas. Daí a Igreja Católica, em 325, então ela usa o nome Páscoa, né? Da cultura hebraica, e pega todo o conhecimento como só ia acontecer, como é É. comum acontecer. Então, pega todo o conhecimento dito pagão, que na verdade é um conhecimento oculto, esotérico, é a própria tradição, incorpora e gera o que a gente tem hoje como Páscoa, onde eu tenho o ovo, eu tenho o coelho, eu tenho o princípio feminino, tenho o princípio do renascimento, né? Sim. E ligado à questão da Páscoa, que é o renascimento também do povo hebreu, porque eles saíram do Egito e teve o êxodo baseado na Pesach, que foi a passagem do anjo exterminador. Quando isso acontece, a humanidade ao longo dos séculos, ao longo dos éons, nós não podemos, não podemos nem usar o termo de culpa, né? Quando eu pego, ou qualquer pessoa pega e manipula alguma coisa e a transforma, ela fica totalmente responsável perante isso, né? Porque ela está mexendo com Mas aí isso é uma tem, coisa séria, não é? Quando você. mas aí tem dois aspectos, né, Grego? Você entendeu o que eu quis dizer, Entendi né? perfeitamente. Tem um aspecto negativo que é você transformar alguma coisa em proveito próprio para daí usar em terceiros ou em um outro ambiente. E você pode, com isso, estar incorrendo em crime de lesa evolução, lesa Perfeitamente. Nós já divindade, falamos isso um monte de lesa vezes aqui. pátria, lesa Daí a minha humanidade, esse tipo de pergunta. coisa. Assim, nesse caso, né, nessa adaptação, nessa transmutação desse simbolismo, tem um aspecto positivo, que é o seguinte, é a manutenção desse simbolismo. Porque acho que daí o mito da Páscoa, de Oster, né, de Ostera, que tem a ver com a própria gênese do universo, tem a ver com o princípio feminino, até hoje ele é cultuado. O que é ruim é que as pessoas comemoram a Páscoa sem saber bem o que está acontecendo, Perfeito, né? perfeito. E aí vejo que daí é uma coisa muito interessante que coincide a data, né, do nascimento católico, da ressurreição católica do Jesus da igreja, com a ressurreição do povo hebreu pelo êxodo do Egito e com toda a questão da gênese do nascimento simbolizado no ovo e na lebre com o princípio feminino. Então, junta todos os aspectos possíveis da questão renascimento, né, colocado num único mito, numa única lenda, numa única história, que é a Páscoa. E aí, por que que o coelho bota ovo na Páscoa, né? Exato. É que daí dentro das lendas da tradição antiga, e aí de onde derivou a questão da lebre, e tem a ver com os germanos, com os caldeus, com os fenícios,
Então tinha uma lenda que daí o coelho, ele era um pássaro, mas ele queria passar por um outro tipo de experiência, né? E para passar por esse tipo de experiência, ele precisava se transformar. Aí, então ele abandona as asas, asa, ala, ale, a liberdade de voar, de se locomover, Sim. né? E aí então ele abandonando as asas, ele se projeta humanamente com a capacidade incrível de procriar, a própria queda dos anjos. Certo. Aí então ele vira um coelho que bota ovo. Ele era um pássaro e botava ovo. Ele daí foi passar pela experiência de ser coelho e continua botando ovo. Simbólico, né? Simbólico, sim. Isso simboliza a própria queda, né? Daí da estrela da manhã, né? De Lúcifer, na divindade, na humanidade, com suas hostes, né? De devas, para fazer com que a humanidade evolua, se dando em causa da humanidade. Então, tudo isso é um simbolismo assim, muito lindo, sabe? E que tem por trás todo o jogo humano-divino e está ligado com toda a Gênese, né? Gênese visível e Gênese invisível. Então, por isso que na Páscoa o coelho bota ovo. Sim, mas nessa questão aí que nós falamos de se mudar, Assim. de se mudar, qual é o aspecto? Você falou, tem um aspecto positivo e tem... Não, o aspecto negativo que isso é usado comumente, às vezes para prejudicar a humanidade. Nesse caso, acho que não prejudica porque foi a perpetuação de um mito. O ruim é que é importante você compreender o que é o mito, compreender a simbologia, o simbolismo ligado a essa lenda, esse mito, para que então aquela simbologia tenha efeito em você. Porque se eu olho um símbolo ou uma letra sagrada, né, ou um conhecimento qualquer, e eu não sei o que aquilo significa, né, eu posso usar aquilo para ler, né, e me aculturar academicamente. Eu posso usar aquilo para traduzir, me misturar com aquele conhecimento e aquele conhecimento fazer parte e me fazer evoluir, ou eu uso aquele papel como fogo para fazer comida. Entende? Então, a maneira como eu vou usar isso é que vai mudar. Nesse caso especificamente, daí do mito, foi bom, por quê? Porque ele é trazido até nossos dias. E o incorreto é que daí não é dado a conhecer, ninguém sabe esses aspectos que a gente está conversando, ou são aspectos mais incomuns e que deveria saber. E não invalida em nada, né? Eu saber qual é que é a origem do mito, né, da lenda, né, da história do coelho, do ovo, de Eóster, né, da questão do êxodo dos judeus, e como que daí isso aí, então coincide, e aí tem a festa da Páscoa que coincide com a ressurreição de Jesus da igreja, né, nesse dia, todos os aspectos, todos os tópicos têm validade e são verdadeiros, né, e devem ser celebrados, só que com o estado de consciência adequado. Né? Porque hoje, quando eu divulguei para as pessoas, pela mala direta, para aquelas outras pessoas, o tete a tete que a gente conversou com os qual vai ser o tema de hoje do Vida Inteligente? Eu expliquei, vai ser o verdadeiro sentido da Páscoa. Sobre o que vocês vão falar? Nós não vamos falar de religião hoje, eu disse assim. Nós vamos mostrar um outro aspecto, de onde surgiu a Páscoa e tudo isso aqui. Você sabe que todo mundo gostou, porque eu disse, nós vamos mostrar uma parte da história que as pessoas não conhecem, que elas só conhecem aquela parte religiosa, né? Aquilo que a gente nasce num seio religioso e é dentro daqueles preceitos que nos fazem crescer, né? Uhum. E aquilo vai nos limitando, porque a gente acredita, começa a acreditar, nós já falamos aqui em programas anteriores, tivemos um programa onde a gente só falou sobre a verdade, e então aquilo que a gente toma como experiência dos outros, a gente, se não souber a outra parte da história, fica sendo aquela única verdade. E nós aqui, o propósito do Vida Inteligente sempre foi fazer com que as pessoas ampliem a sua área de visão, pelo menos para você, tem mais um elemento para... Colocar opiniões diferentes para que cada um decida Perfeito! o que serve e o que não serve e sinta curiosidade para pesquisar a respeito. Então, tudo que se pode desejar. As pessoas adoraram. Puxa, é isso que você vai falar? Por que o sentido? Eu falei, você vai saber por que é o sentido do ovo, por que tem a lebre, porque a fertilidade. Então, é isso que nós estamos fazendo hoje aqui e fazer com que as pessoas tenham mais um conhecimento, aclarem um pouquinho a sua cultura e abram a sua mente para novas possibilidades. Né? E essa questão do ovo daí tem a ver com o próprio indivíduo, né, que cada um tem o próprio ovo áurico, e daí quando ele consegue resolver essa questão do ovo e resolver nele a questão da gênese, né, divina e gênese humana, que isso não acontece só na mulher, acontece no homem também, não é? E essa gênese tem a ver com a gênese do pensamento, a gênese da emoção. Então, quando ele equilibra essa gênese, aí ele passa por um processo de rompimento do ovo, né?
Então ele nasceu primeiro da mãe e o segundo nascimento é dele próprio. Então Dele ele passa a próprio. ser um duíja, né, que é o duas vezes nascido, primeiro da mulher e depois de si mesmo. Sim. Né? E isso aí tem a ver diretamente com o conceito de iniciação e é o que é buscado em todas as escolas de iniciação. Tanto é que toda essa simbologia, né, da lua, de Vênus, do coelho, do ovo, o princípio feminino, tudo isso, né, era professado, né, nas escolas de iniciação que se distribuíram como preservadoras do conhecimento da lei, né, pelo mundo inteiro durante toda a história humana, né? E isso aí vai desde Sintra até Machu Picchu, até o Moro, até o Yucatán. Shasta. Monte Shasta ou não? Não, Não? não. Até no Cairo, né, onde isso era professado, onde era mantido no que existe embaixo da pirâmide, no que existe embaixo ainda hoje da Esfinge, Sim. no deserto da Líbia e etc. Né? É O interessante. etc. que é o mais O interessante. interessante, mas agora que você falou, veja só, por que é importante isso aqui? A pessoa hoje, todo mundo professa e festeja o aspecto religioso. Primeiro porque... Desculpa, depois eu vou fazer um comentário. Primeiro que nós estamos fora de data, né? Porque o equinócio da primavera, que é onde se festeja o Pessah, né, a Páscoa, isso aí, essa tradição pagã de muito tempo, o equinócio da primavera foi o mês passado, foi em março. Nós já estamos tendo um hiato aqui com o aspecto religioso. E agora, com essas informações que nós estamos passando hoje, em tempo hábil ainda, né? Que nós estamos à véspera da Sexta-feira Santa. O que tem ainda? O que está dizendo aí? O áudio da internet está funcionando? Então tá, quem boa notícia, você me avisa quando der, que aí nós falamos de todo mundo. Então dê uma boa noite a todos na internet. Vamos dar uma boa noite a todos aí. Até agora estava sem Se as áudio, pessoas, sem sinal. estamos sem áudio, estavam sem áudio e sem imagem, agora estamos com áudio e por enquanto sem imagem, mas vamos lá, quem sabe a gente chega lá. Bom, amanhã então, quem está nos assistindo hoje, vamos ver se você corrobora com o que eu vou dizer, vai festejar a Páscoa sabendo pelo menos mais coisas sobre aquilo, porque às vezes você já fez isso, eu fiz isso, eu ouso dizer que você já fez isso, né? Eu já fiz, eu estou num lugar, eu estou lá mecanicamente, como nós dirigimos um carro, você troca a marcha, você nem lembra como é que você troca a marcha, porque aquilo é automático, né? Embreagem, toda essa coisa. Não, automático é o carro, essa é uma inteligência específica. É uma inteligência específica. Então, a instantaneidade funcionando fora do controle da mente concreta. A gente vai lá, faz reza e tudo isso aqui, repete tudo que o cônego lá diz, né? E nós, que nem papagaios repetidores, mas sem sabermos o que nós estamos fazendo. Então, quando a gente dá uma outra informação histórica, eu acho que o processo fica mais inteligível, né? E você potencializa você está mais presente naquele momento que você está. Você concorda comigo? Sim, perfeitamente. Porque você entendendo o símbolo passa a entender você e você e símbolo ficam... Exato, eu estou olhando para uma coisa olha para mim. E não invalida, né? Porque se você vê alguém comemorando na Páscoa, né, o simbolismo da Mãe Divina, ele está correto. Se você vê alguém comemorando na Páscoa o êxodo do Egito, ele está correto. Se você vê alguém comemorando na Páscoa o renascimento, a ressurreição do Jesus da igreja, de Joshua, está correto, porque realmente aconteceu, né, esse processo, e então ele foi crucificado, então eram gêmeos, isso aqui não é o objeto da conversa hoje, né? Sim. E aí então ele passa por ter morrido na cruz e foi ressuscitado, né? Pela ordem que lhe dava suporte, que era a dos Nazar, que tinha a ver com a ordem à época do Santo Graal, que depois derivou para várias ordens, né? E se espalha e está ativa ainda hoje. E aí uma variante da ordem dos Nazar é a ordem dos Essênios, né? E aí depois Jesus, o irmão dele vai para a Índia, e depois um vai e volta para a sua origem. E houve realmente esse processo, e os adeptos o retiraram mesmo da cruz e fizeram o processo adequado e o colocaram realmente no túmulo, lá naquela gruta, né? E aí depois ele foi retirado e foi realmente ressuscitado, o corpo foi realmente regenerado, né? Só dali para frente que daí é simbolismo, né? Ele foi para outro lugar, né? Voltou para a origem dele. Exatamente. E aí então, dos que sabiam do que estava acontecendo, que era mesmo do entorno imediato de Jesus, né? Então, quem sabia exatamente o que estava acontecendo era um dos discípulos e as duas colunas de Jesus, do Joshua Ben Pandira, né, e do irmão.
que eram Nicodemos e José da Arimateia, Sim. né, e que estavam ligados diretamente à ordem, que tinha por função dar proteção a eles, e essa ordem sempre está ativa, sempre esteve, está hoje, vai estar no futuro, esse tipo de coisa assim. Então, esse evento Páscoa, né, ele é realidade por qualquer abordagem que se queira Sim, que se queira comentar. O conectar. que é Exatamente. necessário é entender o processo, Isto que é o mais para que você importante. só não acredite cegamente naquilo, não questione por medo de se defrontar com a realidade, com a verdade, né? E isso porque diz que a verdade liberta, o pessoal usa muito É, comercialmente esse termo, né? Mas é usa. verdade, a Com verdade, certeza que liberta. ela liberta. Tem uma coisa também que é muito interessante, que assim, aí o porquê que a questão do ovo está ligado daí à questão do chocolate, né? Porque que Isso. Por que tem que ser de chocolate? então antes, então essa Os gregos são de galinha. tem mais a Os tradição gregos são de galinha. Se antiga. quebram os ovos, se pintam os ovos e se quebra, por exemplo, ponta com ponta a gente bate, todo da família, né? E bumbum com bumbum. Quer dizer, aquele ovo mais forte, que no fim quebra todos os demais, quer dizer que vai ter um ano mais próspero, assim. Então as tradições são diferentes. A tradição ortodoxa é mais no ovo. O ovo em si, pintado de vermelho. As de outras regiões da Europa, você sabe, também são pintados. Nossa, que é um Sim. artesanato aquilo lá, né? Ou a tradição russa, né, de Russa. desenhar ovos e Perfeitamente. esculpir. Agora, e essa aqui, que é? Aí A do teve um chocolate. período em que daí o simbolismo do ovo ele era tão importante que ele era feito com ouro, com pedras preciosas, né? Sim, Mas isso daí perfeito. não é só da tradição grega, nem da tradição europeia. No Egito já havia Já havia tradição, né, e isso. a ligação à questão do ovo. Na própria Atlântida já existia tradição, porque como a gente conversou no início, então a questão do ovo é uma tradição que ela remonta à própria gênese da existência da matéria. Porque a gente vive hoje em um grande ovo, que é o universo, Sim. né? Um ovo de Brahma, David Hansa, né? Aí, então, a tradição do ovo sempre existiu. E o ovo ele sempre foi ligado à questão da felicidade, da fecundidade, da fertilidade, e da autogênese, da renovação, do renascimento, esse tipo de coisa assim. Isso no Oriente e aí para na Europa, né? Aí os conquistadores vêm ligado toda uma questão divina, né? Sim. Aí os conquistadores, entre aspas, né, os espanhóis e os portugueses vêm para a América, né? E um grupo deles vai para a América Central, né? E aí tem toda a questão kármica, porque quem veio foram os espanhóis, ligados essencialmente ao karma Atlante, tinham que vir para cá, porque daí aqui tinha quem estava ligado também essencialmente ao karma Atlante, e aí houve a miscigenação com base na força entre dois aspectos do karma Atlante, preparando, né, o passo seguinte da evolução humana, que seria outra miscigenação que aconteceria no Brasil. Então, todo um processo oculto, esotérico, né, de lei, que tinha que acontecer, e depois aconteceu com relação ao Brasil e África, também a mesma coisa tinha que acontecer. Bom, havia a tradição daí na América Central de um alimento que era permitido só aos deuses, né? Que era um alimento trazido pela divindade emplumada. Veja a questão da ave de Hansa, né? E do pássaro que depois virou coelho. Quetzalcoatl também ou não? Quetzalcoatl é a Sim. serpente emplumada. Né? Perfeitamente. Então, Quetzalcoatl, ele deu para a humanidade a bebida divina, né? Que era o chocoatl. Ah, você está me brincando. Sim, o chocolate foi trazido Sério por mesmo? Quetzalcoatl, sim. Tanto Olha, é que de início a semente do cacau, sei. né? Pô, em grego tem um nome para a bebida principal do cacau que é Theos, como é que é o Eu não nome? sei, sinceramente. Theos bonus, Theos gonos, alguma coisa assim, que que é a bebida de Deus, a bebida da Theos, divindade. né? Porque eu já disse Sim, Theos, né? é a bebida da divindade em grego, né? Theos bonus cacau, alguma coisa assim, não Você me lembro olha que exatamente. interessante. Agora Tá. não me vem, não me lembro, Não né? se lembra, Então, e aí, de início, então, a semente do cacau, né? E assim, enquanto a Europa ainda estava assim, incipiente, aqui na região dos maias, astecas, então ali isso já tinha assim as civilizações de seu apogeu, né? E a semente ela era mais valiosa do que o ouro, porque o Puxa, ouro ele era produzido por um processo alquímico, quer dizer, você ia no fundo de casa e fabricava o que queria, sempre Sim, foi assim, sim. né? Tanto ela tem a questão da ordem da Calatrava em Santiago de Compostela, né? Que então tem todo aquele caminho, mas é um caminho simbólico, porque lá unicamente se professava a alquimia, se fabricava o ouro que os templários em seu círculo interno usavam para adquirir poder por unificar a Europa. Então não tem nada de divino lá, a não ser o professar a alquimia, né?
Daí, então, aqui, né, entre os maias e os astecas, então, uma coisa se professava a alquimia, né, e o ouro é uma coisa assim, era uma utilidade doméstica, né? Enquanto que a semente do cacau, Era o que seria o equivalente ao ouro para a gente agora. perfeito, que era E aí, raríssimo. exatamente, né? Isso era dado à divindade, porque ele tinha se originado Era, com. era, como é que era? Era bebida da divindade? Era considerada bebida da divindade ou não? Ele era de início sobrevivido só da própria divindade, Sim, né? E daí depois, então ele era moído, não era misturado com açúcar, né? Só com água quente. E aquele pó, então era considerado como se fosse o soma, o shukra, né? sim. Que é a bebida divina, né? Sim, o Em néctar dos grego. deuses, vamos dizer. Que é o soma. Soma é É, néctar dos deuses. sim. Aí shukra também é o néctar dos deuses. E shukra, engraçado que shukra é um outro nome para Vênus. É mesmo? É, Chucra? sim. Olha só. É com K, né? Não de chucro, de burro e Sim, de, chucro, de, né? de, Não, de rebelde, o chucra. chucro é o contrário do chucro com É K. verdade. Aí então, a bebida, o chocolate, né? Ele era servido daí com água quente e só dado aos sacerdotes, né? Aí depois, então, como uma forma de diminuir a importância daquela bebida divina, de sair da caça sacerdotal e dar ao povo, né? Ele foi misturado com açúcar. Sim. Então, quanto mais puro o chocolate, mais elitizado. O totalmente puro era do sacerdote e ele em si, o chocolate, pertencia à própria divindade. Então, ele dava, né, ao povo, né, a alegria, porque o chocolate ele provoca, no ser humano, a produção de uma substância que te dá Energia. energia, Muita mais do que energia. É. energia, mas ele te dá bem-estar, ele te dá assim ele apazigua o astral. Estimula ou não? Não, ele Apazigua o astral? apazigua o astral porque ele te dá o bem-estar, Entendi. né? E aí Sim. como está apaziguado, como os Mas é em elementais, função da cafeína, seria ou não? Ou não? quer ver? Olha que coisa É, interessante. vamos ver. É assim, você precisa de energia porque toda energia que você gera, você é um dínamo gerador de energia, como eu sou, como qualquer um de nós é. Só que essa energia que nós geramos, ela é consumida diariamente em grandes quantidades por aqueles que nós alimentamos Perfeito. no astral, Sim. né? Então, a contrariedade, a ansiedade, o medo, não sei o que e tal. Então, esses seres, eles comem tua energia. Então, o que chega para você é só necessário para você sobreviver, subsistir. Sim. Você tem uma usina geradora de energia vital, de energia divina, e só passa para você o necessário para não morrer. O resto do pessoal se alimenta. Então, tem os vampiros, né? Então, Sim. Com quem o você se astral de todo. relaciona, com quem você E o convive, essas astral coisas. que nós mesmos temos, então, o que nós temos no dia a dia, se alimenta da nossa vitalidade e nós somos o que somos, né? Sim. Por isso o conceito humano de doença, né? Que é o contrário do perfeito que você falou de início. Sim, Né? sim. Então, aí quando uma substância como o chocolate, ela entra no organismo, aí ela apazigua o astral, porque ela passa, né? Ela cria um processo de geração de vitalidade reverso nos chakras e apazigua todo o teu cérebro. Então, você fica naquela situação assim, aquele bem-estar. Como todo esse povo está alimentado e está apaziguado, toda a energia que você gera, né? Ela desce, né, através dos chakras e se propaga no corpo vital e te deixa, sabe, como assim, com a pilha carregada, Energizado. energizado. Aí Sim. então você tem vigor. Só Sim. que na verdade é o vigor que você tem o tempo inteiro, só que você não usa porque não chega a nada, porque você mesmo faz com que esse vigor alimente aqueles dos quais você odeia. É, isso é verdade. Nós já Entende? falamos sobre isso aqui, né? Quais são os que você odeia? Os sentimentos que você tem e renega, como foi a questão da contrariedade de início. A Perfeito. contrariedade, para ela se manifestar, ela usou vitalidade tua. Claro, claro, Entende? E aí, se você ficar claro. contrariado o dia inteiro, chega no final do dia, você está acabado. Por quê? Porque ela sugou tua Tem vitalidade. gente que Aí, é. então, o chocolate, ele era dado ao povo para criar aquele bem-estar, né? Aquela potencialidade de entender o divino. Ah, então quem fazia isso sabia do poder do chocolate e da Sem dúvida, capacidade sem dele, né? dúvida, Então sem tá. dúvida. Só que daí ele era dado já misturado com açúcar, que daí era para assim, fazer tão bem quanto mal, Perfeito. né? Te deixar tão bem, mas também te prejudicar por causa da questão do Do açúcar. açúcar. No volta do século XVII, então, daí o chocolate já era usual na corte europeia, também só para os reis e para a alta corte, assim como era aqui, né? E aí lá então também se começou a misturar com açúcar para gerar um chocolate de menor qualidade para dar à plebe, para dar ao povo.
Aí, então, por volta aí do século XVII, meados do século XVII, então se teve a ideia de fazer o chocolate que estava ligado à questão do bem-estar, né, da regeneração, né, do renascimento, da procriação, e isso deveria gerar, né, o bem-estar na comemoração. Então se começou a fazer o ovo de chocolate. Puxa vida, essa que é, então, como é que se diz? A A história a origem do origem, porquê a que o origem é ovo o é termo feito de apropriado, chocolate né? até hoje. E aí então, aí, então a gente tem um aspecto que pode ser criticado, que tem, então hoje a Páscoa, ela é consumir. Então se você vai, hoje à tarde você vai numa loja que vende chocolate, é o caos, né? As pessoas ficam com olhos bugalhados assim, querendo comprar de tudo, aquela ânsia, né, de consumir. Nessa ânsia de consumir, está alimentando aquele que se alimenta da sua própria vida. Perfeito. Esse aspecto ruim. O aspecto positivo, e como sempre a gente tem que ver pelo aspecto positivo, porque Ambos é os a lados, nossa né? obrigação, nem ambos, porque o outro a gente só está comentando, mas já não existe mais. Sim. Então, hoje só existe o aspecto positivo. É que daí as pessoas buscam a comemoração, e eu vou te dar o chocolate, para que você tenha, você experimente, né, um pouco da Pax Divina. Coma o chocolate, fique bem, fique em paz. Né? A Sim. maneira como eu tenho de desejar para você e um efeito rápido, né? Que daí então você fique bem, de te desejar tudo de bom, eu te dou um ovo que simboliza a própria gênese cósmica, é o aspecto feminino por excelência, né? É o renascimento, eu desejo que você renasça, né? E ainda te dou, né, o bem-estar reservado à divindade. Você é a Quetzalcoatl, eu te dou um ovo de chocolate. Quando eu te dou alguma coisa, o simbolismo dessa coisa acompanha a coisa? Se você souber o que significa, sim. Ah, se você souber. Claro. Se você não souber, É não... como eu falei com relação, você pega uma carta de revelação, uma folha com Sim. conhecimento oculto escrito. Você vai ler e decorar academicamente, você vai ler e vai se emocionar, não adianta nada. Você vai entender, se misturar com aquela página e aquilo passa a fazer parte de você, isso é desejado, ou você nem se emociona, nem entende, nem se mistura e usa a página para fazer fogo, para fazer comida. Então, a tua Tá. compreensão, né, do evento é que daí decide e define o quanto aquele evento muda a tua vida. Por quê? Porque você está olhando nos olhos do evento em si. E o evento pode ser uma letra, uma frase, um livro, um símbolo, uma história. Tanto é que antes a história ela é contada oralmente. Porque quando eu ouço alguma coisa, é exatamente igual a eu ver alguma coisa. Porque quando você me fala, para que eu consiga entender o que está falando, eu tenho que traduzir e moldar a imagem do que eu ouvi. Perfeitamente. Então, tudo que eu ouço, eu vejo. Tanto é que quando a gente fala assim, sente esse perfume. Você fecha os olhos. Ouve bem, você fecha os olhos. Porque daí você está substituindo a visão, né, visível pela visão invisível. Certo, tem razão. Entende? Aí quando então eu te dou alguma coisa e você sabe o que significa esse símbolo, eu recebo junto os valores do símbolo. Né? Se não, não. Então você acabou de corroborar que é importante, então, a pessoa, quando está celebrando alguma coisa, participando de um ritual, fazendo uma mentalização, agradecendo alguma coisa, ela tem que ter, quanto mais consciência ela tenha daquilo que ela está fazendo, assim será mais forte quanto mais consciência ela tiver. Claro, lógico. Porque tudo que é coisa que a gente deseja, ou que a gente quer, ou o conhecimento, ou o mundo como um todo, manifestado e o não manifestado, o visível e o invisível, nós e as outras hierarquias que são superiores ou inferiores à hierarquia humana, tem nome e existe. E cada um tem seu código próprio de linguagem. Se eu quero me comunicar, ordenar, pedir, entender o que seja, eu tenho que ter o código de linguagem. Com certeza. Né? E o código de linguagem é o que me dá a identidade com a coisa em si. E quando eu conheço alguma coisa, eu passo a ter o código de linguagem daquela coisa em si. Por exemplo, assim, hoje, agora, nós temos o código de linguagem da Páscoa. Sim. Por quê? Porque nós entendemos as variantes e toda a simbologia da Páscoa. Tá tudo aí, Páscoa aqui dentro. Exato. Aqui. E aí, nesse momento, então, que a gente conversou, eu estou ligado aos valores de Óstera, do próprio tudo ovo de que tá Brahma, ligado ao assunto da que ave nós de estamos Hansa, conversando. e falamos Quetzalcoatl, o Tudo. nome, quando eu falo, então, eu vejo Quetzalcoatl, você vê, nós imaginamos, e aquela realidade se mistura conosco, então a gente passa a fazer parte da própria gênese divina dos maias. Entende? Por isso é importante entender o que está acontecendo, falar com consciência.
Devavani, o anjo da palavra, diz que a pronúncia, né, de uma palavra sagrada sem o seu exato conhecimento, pouco ou nenhum valor possui. Você já falou isso, tem Então razão. você vai num templo qualquer, de qualquer religião que seja, né, independente de quão útil ela seja para cada um, se você só repete aquela ladainha sem entender, sem saber o que você está fazendo, você sai de lá falou com tudo a agora. falsa sensação de dever cumprido, Falou tudo. não é? E aí é um processo só humano de criação de máscaras, né, para uma coisa que você não compreende, né? E isso é igual, né? Então, assim, se eu vou lá na praça discutir um assunto, ou se eu estou num templo no Tibete, ou se eu estou no templo que existe embaixo da pirâmide, ou se eu estou na Serra do Roncador, ou não interessa onde eu esteja, né? Se eu não entendo o que eu estou falando, eu não estou falando nada. Você falou tudo agora, que nós já falamos em programas anteriores, que você tem que ter sempre consciência do que você está fazendo, né? Porque quantas pessoas falam, vocês já vão se identificar com isso, fecha os olhos, fica em posição tal, e você fecha os olhos, fica em posição tal, cria uma expectativa danada e não acontece absolutamente nada, e você sai de lá totalmente frustrado, ainda falando mal. Quem é o culpado? É quem mandou você fazer aquilo? A palavra culpado tá errado, tá mal colocado. Desculpe, aqui ainda estou aprendendo, mas eu chego lá. Então, são aspectos para a gente verificar. Então, quando você estiver em alguma coisa, em algum lugar, esteja por inteiro. Porque se você não estiver, não vai adiantar absolutamente nada, como o Jorge acabou de dizer. Você está lá, está tentando fazer aquilo. E quando você fala alguma palavra, a palavra ela sempre é um ser vivo. Sim. Né? Se eu vou falar grego, né? É o teu nome. Com certeza. É um santo nome. Cada um de nós tem um nome que designa um ser em evolução. Sim. Então, quando eu falo o teu nome, né, tem que ser permeado do respeito e admiração que eu tenho por você. Isso daí tem que ser igual para uma pessoa, ou para um ser invisível, ou para uma emoção, ou para um desejo. Eu tenho que saber o que eu estou falando. Saber de quem eu estou falando, saber para que eu estou falando, por quê? Sabe por quê? Porque para falar alguma coisa, eu estou dando minha vida para que essa palavra saia. Então tem que haver um objetivo para isso. E por isso que muitas afirmações dão certo e muitas afirmações não dão certo. Por isso que uma mesma oração feita por determinada pessoa dá um grande resultado e uma mesma oração pronunciada por outra pessoa não dá. Nós temos, Pepe, nós estamos com áudio na internet ou não? Continua o áudio na internet? Então tá, então já que nós estamos com áudio, antes do Jorge continuar aqui, eu quero mandar aquele abraço que eu não pude mandar no começo do coisa. Um abraço para o Dr. Sbissa, que é o cardiologista aqui de Florianópolis, que nos assiste toda semana, foi uma surpresa para mim, um grande abraço, doutor. Para Marília, aqui do Campeche, para Maura, lá de Vila Velha, no Espírito Santo, para Esther, de Juiz de Fora, para Eliana Gama, lá de Cruzeiro, para os nossos veneráveis Lucas e o Fernando Tejo, lá de Cruzeiro também, para a Silvia de Araruama, a Isis, a Marlene, para a Bete Cury, para o Rafael Cury, nossos queridos amigos, filhos da dona Mona, lá de Curitiba, a Rosane, lá do Rio de Janeiro, que está com o sogro no hospital, estamos vibrando para que ele fique bem, para a Selene, do Distrito Federal, para o Eduardo, do Rio de Janeiro, e para o nosso querido irmão Derneval, lá de Itanhandu, e para todo o sistema geográfico. Então, hoje eu acho que é o maior número. É quase uma guila, né? É quase uma guila. Então, mas isso a gente não podia deixar de cumprimentar essas pessoas, porque essas pessoas estavam esperando. Eu havia prometido que falaria com elas aqui no ar hoje, e é uma grande satisfação, é uma grande celebração estarmos juntos, e agradeço que houve essa mágica internet, pelo menos nos deu o áudio para que a gente pudesse chegar até vocês. E essa questão de daí dar o abraço para as pessoas em público, né? Como a gente faz aqui na TV, né? É uma coisa muito interessante que, assim, o que muda eu mandar um abraço para Ana, para Maria, para Diane, para Darane, para o Alvin? Por que a gente manda um abraço para alguém? Fala assim, um grande abraço aí para você. Mas um abraço eu sinto o abraço que eu dou. Mas daí não é você. Não é só você que sente assim. Sim. Então, quando você está mandando um abraço para essas pessoas que foram citadas aqui, primeiro você está honrando aquela criatura. Como a gente falou agora, que você citou o nome. E o nome é único, é mágico. Perfeitamente. Ele representa todo um sistema de evolução do qual a gente só vê uma pessoa. É o mantra pessoal. Né? Não, a gente só vê a pessoa, né? Quer dizer, assim, a ponta do iceberg, e aí tem toda uma sistema de evolução plasmada ali. Mas é que daí quando você diz um abraço para alguém aqui, nesse ambiente que está formado,
não é você que está abraçando, né? O que é gerado e o desejo, né, é assim, é todos que estão junto com a gente agora abraçando aquela criatura, Sim, sim, que entende? bacana. E o abraço, veja como é interessante. E o porquê que a gente diz um abraço? Porque então, esotericamente, tem o nole me tangere, que é o não me toque, Sim, né? E quando eu digo não me toque, é porque eu não vou me misturar com você nem vitalmente, nem astralmente, né? E por decorrência, eu não tenho mistura kármica com você, porque eu não toco em você. E quando eu digo para você um grande abraço, eu estou dando autorização para que essa pessoa faça parte da minha que história, bacana. né? É a quebra, né, do não integrar karmicamente. Por quê? Porque os dois estão num nível em que aquele karma já não me prejudica, porque nós estamos em função da lei. Então, quando se diz o abraço, você dá um encosto de amplexo, né? Você se mistura com aquele a quem você deu o abraço e você reparte e você faz com que cada vez mais todos que estão nos vendo aqui, né, ou ouvindo, ou menos que não, se transforme em uma única coisa pensante e a favor da lei. Que bacana, esqueci dois nomes. Isso é Páscoa. Isso é Isso é Páscoa, tá vendo? renascimento. Mais dois nomes, João Maria, nosso cabeça branca, que sempre está ligando aqui para nós. Ó, o som não tá bom, mas hoje está aí, está recebendo um abraço. Dona Marilala, lá também, lá da Lagoa da Conceição, e todas essas pessoas que a gente não cita o nome, que a gente não consegue lembrar, mas que estão na nossa mesma Se egrégora. Então, sintam todos sintam-se abraçados. todos abraçados. Jorge, nós temos 3 minutinhos aqui, né? Que maravilha! Que maravilha, depois que sempre todo mundo soube o sentido da verdadeira Páscoa e Olha teve a só! felicidade permanente. Entendeu? Então isso aqui está sendo perenizado, já foi jogado no éter, isso vira DVD, isso vira CD. No Akasha, né? No Akasha, O éter é o nome que a exatamente. ciência dá para uma substância que não conhece, que é o Akasha, que Tá é vendo? o... A gente tem que controlar a língua. Obrigado pela intervenção e pelo esclarecimento também, claro. É o o que a Akasha. gente tenta fazer aqui, Tem né? razão, são duas coisas diferentes. E é um tato, né? O Akasha tato que se chama de éter, né? Exatamente. Então é isso. Jorge, então, que tem alguém, se for no telefone, é para cá? Não, né? Tá, tudo bem. Jorge, que mensagem que nós deixamos aqui, então, hoje, que eu acho que é a primeira vez em 4 anos que nós celebramos uma data. Fora 28 de setembro de 2005, que nós começamos... Acho que nós falamos uma vez sobre o Natal. Nós falamos sobre o Natal, mas era bem antes do Já Natal. tinha passado. Os aspectos... como é que é? Os aspectos ocultos do Natal. Isso nós falamos, né? Mas era bem antes do Natal. Eu acho que em véspera de alguma coisa, de alguma festividade mundial, é a Páscoa hoje. E a mensagem final vai ficar com o Jorge. Muito bem. Acho que de todo esse simbolismo da Páscoa que a gente conversou e que essa questão oculta da Páscoa, o determinante é que se tenha duas percepções. Primeira questão que está ligada à felicidade, né? E a segunda percepção que está ligada diretamente à questão do renascimento. Que renascimento? O renascimento de si mesmo, né? O se tornar um duija, o nascer a partir de seus próprios méritos. Isso acontece baseado na compreensão. Que compreensão? O que a gente tenta repartir aqui com vocês, mas principalmente a compreensão que cada um de vocês tem da própria vida. Então, o que eu posso desejar é que vocês aproveitem a Páscoa em paz, sejam felizes, entendam que a vida ela é como ela tem que ser, porque a gente está aqui a trabalho, não a lazer, e tenham muita paciência com vocês, principalmente, com os que os cercam, e também com os invisíveis que vocês criam e renegam, seus próprios filhos invisíveis, os pensamentos, as emoções. Fiquem em paz, um fraterno abraço e até sempre. Até sempre.